Era começo da tarde quando o pedreiro milionário atravessou as portas de vidro do shopping mais luxuoso da cidade. Seu uniforme ainda carregava manchas secas de cimento, contrastando com o brilho impecável do mármore que refletia cada passo seu. O ar-condicionado gelado do ambiente chocou-se imediatamente contra sua pele suada, mas ele continuou caminhando com a naturalidade de quem tinha todo o direito de estar ali. Os lustres de cristal pendiam do teto altíssimo como joias suspensas, derramando luz dourada sobre vitrines que exibiam relógios de 6 dígitos e bolsas que custavam mais que carros populares. O som ambiente era uma melodia suave de piano, interrompida apenas pelo tilintar discreto de saltos altos femininos contra o piso polido. Tudo ali respirava exclusividade, dinheiro e distinção social. Ele não precisava estar ali. Poderia ter ido para casa, tomado banho, trocado de roupa, mas a necessidade era urgente. E o pedreiro milionário nunca foi do tipo que se preocupava em performar para os outros. Viera direto da obra, porque precisava resolver algo importante, algo que não podia esperar. E afinal, dinheiro ele tinha. Muito mais do que a maioria daqueles que o observavam com olhares atravessados naquele exato momento. Os primeiros sussurros começaram antes mesmo que ele chegasse ao corredor principal. Uma mulher de tailleur branco desviou o olhar com nojo evidente, segurando a bolsa Chanel mais perto do corpo, como se ele representasse algum tipo de ameaça. Um casal de meia-idade parou de conversar para observá-lo, com expressões que misturavam surpresa e desaprovação. Um adolescente de tênis importado apontou discretamente na direção dele, enquanto ria baixo com os amigos. O pedreiro milionário ignorou tudo isso. Seus olhos percorreram as placas suspensas no teto, procurando a loja que viera buscar. Ele sabia exatamente onde queria ir, mas o shopping era imenso, labiríntico, projetado para que as pessoas se perdessem entre as tentações do consumo de luxo. Foi quando viu o segurança. O homem era alto, ombros largos, uniforme azul marinho impecável com o emblema dourado do shopping bordado no peito. Ele vinha em passos decididos, walkie-talkie na mão, olhos fixos no pedreiro milionário como um predador que acabara de identificar sua presa. Não havia dúvida. Ele vinha direto na direção dele. O pedreiro milionário parou, respirou fundo. Sabia o que estava prestes a acontecer, porque já acontecera antes, em outros lugares, outras circunstâncias. A aparência sempre falava mais alto que qualquer outra coisa neste mundo, e a dele gritava: pobre, operário, deslocado. Senhor. A voz do segurança soou firme, mas carregada de uma educação forçada que mal disfarçava o desprezo. Posso ajudá-lo em alguma coisa? A pergunta era retórica. Não havia ajuda naquele tom. Havia fiscalização, controle, exclusão. O pedreiro milionário virou-se lentamente, encarando o homem com calma. Seus olhos castanhos, cansados de um dia inteiro de trabalho braçal, não demonstravam raiva. Apenas uma paciência infinita, construída ao longo de décadas lidando com o preconceito alheio. Estou procurando a joalheria Brilhante Real, respondeu ele com voz tranquila, quase baixa. Fica neste piso? O segurança ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a resposta. Olhou o pedreiro milionário de cima a baixo, demorando-se nas botas sujas de terra, nas calças desbotadas, na camisa manchada. Então soltou um riso curto, seco, desprovido de humor. A Brilhante Real! Repetiu, como se tivesse ouvido a piada mais absurda do dia. Senhor, acho que o senhor está no lugar errado. Aqui é um shopping de alto padrão. Talvez o senhor queira o shopping popular do outro lado da cidade. Ao redor, outras pessoas começaram a prestar atenção. Uma vendedora de uma loja de cosméticos franceses saiu da vitrine para observar a cena, braços cruzados, sorriso de escárnio nos lábios pintados de vermelho. 2 seguranças adicionais apareceram nas extremidades do corredor, posicionando-se estrategicamente. O pedreiro milionário sentiu o peso de todos aqueles olhares. Sentiu a humilhação sendo tecida ao seu redor como uma rede invisível, apertando, sufocando. Mas não era a primeira vez. E certamente não seria a última. Eu sei onde estou, disse ele, mantendo o tom calmo, quase sereno. E sei o que vim fazer. Só preciso que me indique a joalheria.
O segurança deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele, tentando intimidá-lo com a diferença de altura e porte físico. O walkie-talkie chiou, e uma voz feminina do outro lado perguntou algo inaudível. O segurança ignorou. Olha, amigo. A palavra amigo saiu carregada de ironia venenosa. Não sei que tipo de confusão o senhor está pensando em fazer aqui, mas vou ser bem claro. Esse não é o seu lugar. As lojas aqui vendem produtos caríssimos, e francamente... Ele fez uma pausa dramática, olhando novamente para o uniforme sujo. Não parece que o senhor tenha condições nem de entrar em uma delas. Risadas baixas ecoaram de algumas pessoas que assistiam à cena. Uma mulher loira, carregando sacolas de grifes internacionais, murmurou algo para a amiga e ambas riram, sem nem tentar disfarçar. O pedreiro milionário cerrou os punhos por um instante. Não de raiva, mas de contenção. Ele poderia resolver aquilo de várias formas. Poderia gritar, poderia exigir respeito, poderia sacar seu celular e mostrar o saldo bancário que faria aquele segurança engolir cada palavra dita. Mas não fez nada disso. Em vez disso, respirou fundo e disse, com uma calma perturbadora: Eu só quero ir à joalheria. Não estou incomodando ninguém. Está incomodando, sim, interveio uma voz feminina, afiada como vidro quebrado. Era a gerente do shopping, uma mulher na casa dos 50, cabelos presos em um coque apertado, terno cinza impecável, salto alto que repicava autoridade a cada passo. Ela se aproximou com uma expressão que misturava desgosto e impaciência, como se estivesse lidando com um problema menor que precisava ser resolvido rapidamente. Senhor, este estabelecimento tem um código de vestimenta e conduta, disse ela, parando a poucos metros dele, mantendo distância como se o cheiro de cimento pudesse contaminá-la. O senhor está visivelmente desalinhado com o padrão que esperamos de nossos frequentadores. Vou ter que pedir que se retire. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares convergiam para aquele momento, para aquele homem de uniforme sujo sendo expulso do templo do consumo de elite. O pedreiro milionário olhou para a gerente, depois para o segurança, depois para todas aquelas pessoas ao redor, julgando, condenando, sentindo-se superiores. E então, pela primeira vez desde que entrara no shopping, um pequeno sorriso tocou o canto de seus lábios. Um sorriso que não era de derrota. Era de quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Entendo, disse ele, com uma suavidade que contrastava com a tempestade silenciosa em seus olhos. Então vocês estão me pedindo para sair. Por causa da minha roupa? Exatamente, confirmou a gerente, erguendo o queixo com arrogância. Este não é lugar para pessoas como o senhor. O pedreiro milionário assentiu lentamente, como se estivesse processando aquelas palavras, gravando-as na memória. Então deu um passo para trás e outro, como se realmente fosse embora. Mas antes de virar-se completamente, olhou mais uma vez para a gerente e disse, em voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem: Vocês vão se arrepender disso. E então, ele saiu caminhando em direção à saída, deixando para trás um rastro de sussurros, risos nervosos e a certeza absoluta, por parte daquelas pessoas, de que haviam acabado de fazer o certo. Nenhum deles poderia imaginar o quão errados estavam. O pedreiro milionário não foi para casa. Em vez disso, sentou-se em um banco de praça do lado de fora do shopping, sob a sombra de uma árvore que balançava suavemente com a brisa da tarde. Dali, ele podia ver as portas de vidro reluzentes, o fluxo constante de pessoas bem vestidas entrando e saindo, carregando sacolas coloridas que proclamavam seu poder aquisitivo ao mundo. Observou em silêncio, com a paciência de quem aprendera a esperar o momento certo para agir. Puxou o celular do bolso, um aparelho simples, de modelo antigo, com a tela levemente rachada, e fez uma ligação. 3 toques. E uma voz masculina atendeu do outro lado. Doutor Henrique, disse o pedreiro milionário, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Preciso que o senhor venha até o Shopping Crystal Plaza. Agora, se possível. Houve uma pausa. Depois, a voz do advogado soou curiosa, levemente preocupada. Aconteceu alguma coisa? Sim, respondeu ele, olhando fixamente para as portas do shopping.
Aconteceu exatamente o que eu imaginava que aconteceria. Outra pausa, mais longa desta vez. O advogado conhecia bem seu cliente. Conhecia a história dele, as cicatrizes invisíveis que carregava. E, sobretudo, conhecia sua determinação quando se sentia injustiçado. Estou a caminho, disse o Dr. Henrique. 20 minutos. A ligação foi encerrada. O pedreiro milionário guardou o celular e recostou-se no banco, fechando os olhos por um instante. A humilhação ainda queimava em seu peito, não pela dor em si, ele já estava calejado, mas pela injustiça crua daquilo tudo. Pela certeza de que, naquele exato momento, dentro daquele shopping, dezenas de pessoas comentavam sobre aquele pedreiro sujo que teve a audácia de entrar aqui. Mas eles não sabiam de nada. Não sabiam quem ele era. Não sabiam do que era capaz. 23 minutos depois, um Mercedes preto estacionou em frente ao shopping. A porta do motorista se abriu, e um homem de terno azul marinho desceu, ajustando a gravata enquanto seus olhos procuravam pelo cliente. Era o Dr. Henrique Cavalcante, um dos advogados mais respeitados da cidade, especialista em direitos civis e casos de discriminação. O pedreiro milionário levantou-se do banco e acenou. O advogado caminhou até ele com passos rápidos, a pasta de couro sob o braço, expressão séria no rosto. Me conte tudo, disse Henrique, sem preâmbulos. E o pedreiro milionário contou. Cada detalhe, cada palavra, cada olhar de desprezo. O advogado ouviu em silêncio, anotando mentalmente cada informação, os músculos de sua mandíbula tensionando à medida que a história se desenrolava. Quando o relato terminou, Henrique soltou um suspiro longo e balançou a cabeça. Discriminação explícita por aparência e condição social presumida, murmurou, mais para si mesmo que para o cliente. Testemunhas, câmeras de segurança, isso é um caso sólido. Não quero processar ainda, interrompeu o pedreiro milionário, surpreendendo o advogado. Primeiro, quero que eles entendam quem eu sou. Quero ver a cara deles quando descobrirem. Um sorriso discreto, quase imperceptível, tocou os lábios do Dr. Henrique. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de um homem que não buscava apenas reparação legal. Buscava justiça poética. Entendi, disse o advogado fechando a pasta. Então vamos entrar juntos, e desta vez as coisas vão ser diferentes. Os dois caminharam lado a lado em direção às portas de vidro do shopping. O contraste era gritante. De um lado, o advogado impecavelmente vestido, exalando autoridade e classe. Do outro, o pedreiro milionário com seu uniforme manchado, botas empoeiradas, aparência humilde. Mas havia algo diferente agora na postura dele. Algo que não estava presente antes. Confiança. As portas deslizaram abertas com um sussurro mecânico. O ar gelado os envolveu novamente. E imediatamente, como se fosse um reflexo condicionado, os olhares se voltaram para eles. Mais especificamente, para o pedreiro milionário. O mesmo segurança de antes estava próximo à entrada, conversando com uma colega. Quando seus olhos pousaram no pedreiro milionário, sua expressão mudou instantaneamente. Surpresa, depois irritação, depois algo próximo à indignação. Ele avançou rapidamente, o walkie-talkie já na mão, claramente disposto a repetir a cena de expulsão. Mas antes que pudesse abrir a boca, o Dr. Henrique deu um passo à frente, colocando-se entre o segurança e seu cliente. Boa tarde, disse o advogado, com uma cordialidade gelada que mais parecia uma ameaça velada. Meu nome é Henrique Cavalcante, e este, ele gesticulou para o pedreiro milionário, é meu cliente. Estamos aqui para resolver um assunto na joalheria Brilhante Real. O segurança hesitou, confuso com a situação. Olhou do advogado para o pedreiro milionário, tentando processar aquela nova configuração. Mas, senhor, gaguejou ele, claramente desconfortável. Este homem já foi orientado a se retirar do estabelecimento há menos de uma hora. A gerente cometeu um erro, interrompeu Henrique, e sua voz, embora baixa, cortou o ar como uma lâmina. Um erro que pode custar muito caro a este shopping. Agora, se não se importa, vamos seguir nosso caminho. A menos que o senhor queira que eu adicione seu nome ao processo por obstrução e constrangimento ilegal. A palavra processo
Teve o efeito de um choque elétrico. O segurança deu um passo atrás, o rosto ficando pálido. Ele olhou ao redor, procurando apoio, instruções, qualquer coisa. Mas não havia ninguém para salvá-lo daquela situação. Eu vou chamar a gerente, murmurou ele, levando o walkie-talkie à boca, com mãos levemente trêmulas. Ótimo, disse o Dr. Henrique sorrindo friamente. Vamos aguardar. O pedreiro milionário permaneceu em silêncio durante toda a interação, observando tudo com aquela calma perturbadora que parecia ser sua marca registrada. Mas, por dentro, uma satisfação quente começava a se espalhar. Não era vingança ainda. Era apenas o primeiro passo. A gerente apareceu menos de 3 minutos depois, caminhando rapidamente, o salto repicando contra o mármore com urgência. Mas quando seus olhos caíram sobre o pedreiro milionário, sua expressão de irritação profissional transformou-se em algo mais intenso. Raiva. O senhor novamente? Ela praticamente cuspiu as palavras, parando a poucos metros deles com as mãos na cintura. Eu já deixei claro que o senhor não é bem-vindo aqui, e agora está trazendo... Ela olhou para o Dr. Henrique com desdém. Reforços? Meu nome é Henrique Cavalcante, disse o advogado, estendendo um cartão de visitas que ela pegou com relutância. Sou advogado do senhor aqui ao meu lado, e vim pessoalmente garantir que ele tenha acesso às dependências deste shopping, como é seu direito constitucional. A gerente leu o cartão e algo mudou em sua expressão. Não arrependimento, ainda não. Mas cautela. Ela conhecia o nome, conhecia a reputação. Doutor Henrique, disse ela, forçando um tom mais profissional. Com todo respeito, este estabelecimento tem o direito de recusar entrada a pessoas que não se enquadram em nossos padrões de... Discriminação por aparência é crime, interrompeu o advogado, e sua voz agora era puro aço. Código Penal, artigo 140. Injúria. Passível de processo civil e criminal. E tenho certeza de que as câmeras de segurança deste shopping gravaram cada segundo da abordagem constrangedora que fizeram ao meu cliente há menos de 1 hora. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Pessoas ao redor haviam parado para assistir, formando um semicírculo discreto de espectadores. A gerente abriu a boca, fechou, abriu novamente. Seu rosto estava ficando vermelho. Nós apenas seguimos o protocolo. Tentou ela, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Protocolo de discriminação, disse o pedreiro milionário falando pela primeira vez, e sua voz, embora calma, ecoou com uma autoridade que fez várias pessoas ao redor darem um passo atrás. Protocolo de julgar as pessoas pela roupa que vestem, pelo trabalho que fazem. É esse o protocolo? A gerente não respondeu. Apenas olhou para ele com uma mistura de raiva e algo que começava a se parecer com medo. O Dr. Henrique deu um passo à frente, aproximando-se dela o suficiente para que suas próximas palavras fossem ouvidas apenas pelos presentes mais próximos. Vou dar uma opção à senhora, disse ele, com a frieza de quem já vencera aquela batalha antes mesmo de começá-la. Ou permite que meu cliente siga até a joalheria e faça o que veio fazer aqui, ou eu entro com processo contra este shopping ainda hoje. Discriminação, constrangimento ilegal, danos morais. E garanto que a repercussão não será agradável. A gerente olhou para o pedreiro milionário, depois para o advogado, depois para os seguranças que aguardavam suas ordens. Então, com os dentes cerrados e uma expressão de pura derrota, ela disse: sigam em frente. E naquele momento, enquanto caminhavam pelo corredor de mármore em direção à joalheria, o pedreiro milionário soube que a verdadeira vingança estava apenas começando. A joalheria Brilhante Real era uma das lojas mais exclusivas do shopping. Suas vitrines exibiam peças que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em anos de trabalho. Colares de diamantes, relógios suíços, anéis com pedras raras que brilhavam sob luzes estrategicamente posicionadas. A porta de vidro fosco tinha o logotipo da loja gravado em dourado, e 2 seguranças particulares flanqueavam a entrada como sentinelas de um templo sagrado. O pedreiro milionário e o Dr. Henrique pararam em frente à loja. Atrás deles,
A gerente do shopping os seguira a uma distância segura, claramente ainda irritada, mas agora cautelosa. Alguns curiosos também os acompanhavam, mantendo-se a metros de distância, sussurrando entre si, celulares discretamente apontados na direção deles. Um dos seguranças da joalheria, um homem de meia idade com barba aparada e expressão profissional, deu um passo à frente quando os viu se aproximar. Seus olhos percorreram o pedreiro milionário, o uniforme sujo, as botas empoeiradas, o rosto marcado pelo sol. E algo em sua postura enrijeceu. Senhores, disse ele, com uma educação mecânica. Posso ajudá-los? Estamos aqui para entrar na loja, respondeu o Dr. Henrique, mantendo o tom cordial, mas firme. O segurança hesitou, olhando novamente para o pedreiro milionário. Havia um conflito visível em sua expressão. Ele claramente não queria permitir a entrada de alguém com aquela aparência, mas a presença do advogado, impecavelmente vestido, complicava a situação. A brilhante real atende apenas por agendamento, disse ele finalmente, encontrando uma saída diplomática. Os senhores têm horário marcado? Foi quando o pedreiro milionário falou, e sua voz carregava uma paciência infinita que começava a se esgotar. Não preciso de agendamento. Sou cliente desta loja há 7 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de incredulidade. O segurança piscou, claramente pensando ter ouvido errado. Atrás deles, alguém soltou uma risada abafada, rapidamente silenciada. Senhor, disse o segurança, escolhendo as palavras cuidadosamente. Talvez haja algum engano. Esta loja tem uma clientela muito específica. Os valores das peças aqui são... Eu sei exatamente quais são os valores, interrompeu o pedreiro milionário, e pela primeira vez, desde que entrara no shopping, sua voz tinha uma borda afiada. Sei porque já comprei 7 peças aqui. A última foi há 3 meses, um colar de esmeraldas no valor de R$240 mil. O número pairou no ar como uma bomba não detonada. O segurança ficou pálido. A gerente do shopping, que observava de longe, deu um passo involuntário para trás. Os curiosos ao redor pararam de sussurrar, tentando processar o que acabaram de ouvir. Isso é... começou o segurança, mas foi interrompido pela abertura da porta da joalheria. Uma mulher saiu, elegante, por volta dos 40 anos, vestido preto que descia até os joelhos, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo impecável. Ela segurava uma pasta de couro e tinha a expressão de alguém acostumado a lidar com clientes exigentes. Mas quando seus olhos pousaram no pedreiro milionário, algo aconteceu. Reconhecimento. Senhor Oliveira! Ela exclamou, e havia surpresa genuína em sua voz, mas também algo mais. Respeito. Não esperávamos o senhor hoje. O mundo pareceu inclinar-se sobre seu próprio eixo naquele momento. O segurança da joalheria virou-se para a mulher com os olhos arregalados. A gerente do shopping ficou imóvel, como se tivesse sido transformada em pedra. Os curiosos ao redor trocaram olhares confusos, tentando entender o que estava acontecendo. O pedreiro milionário, agora identificado como Sr. Oliveira, permitiu-se um pequeno sorriso. Boa tarde, Amanda, disse ele, com a familiaridade de quem realmente conhecia a mulher há anos. Peço desculpas por aparecer sem avisar e desta forma. Ele gesticulou para o próprio uniforme. Vim direto da obra, mas preciso resolver algo urgente. Amanda, que claramente era alguém importante na hierarquia da joalheria, olhou brevemente para o uniforme sujo, mas sua expressão não mudou. Não havia julgamento ali. Apenas profissionalismo. Claro, Sr. Oliveira. O senhor sabe que é sempre bem-vindo aqui. Não importa o horário ou... Ela fez uma pausa delicada. As circunstâncias. Por favor, entre. Ela fez um gesto amplo, convidando-o para dentro. O pedreiro milionário começou a caminhar, mas parou ao lado do segurança da joalheria, que ainda estava paralisado pelo choque. 7 anos, disse ele baixo, apenas para o segurança ouvir. 7 anos comprando aqui, e hoje fui impedido de entrar no shopping porque meu uniforme estava sujo. Pense nisso. Então entrou na loja, seguido pelo Dr. Henrique.
A porta de vidro se fechou atrás deles, deixando do lado de fora um grupo de pessoas completamente atônitas. O interior da Brilhante Real era ainda mais luxuoso do que as vitrines sugeriam. O piso era de madeira escura polida, as paredes cobertas com painéis de veludo cinza, onde peças exclusivas eram exibidas sob iluminação direcionada. Havia apenas 3 balcões na loja inteira, cada um uma ilha de vidro e metal cromado, e atrás deles, outros vendedores observavam a cena com curiosidade. Amanda conduziu o pedreiro milionário até o balcão central, o mais reservado, onde os clientes VIP eram atendidos. Ela fez um gesto discreto e outro funcionário imediatamente trouxe 2 cadeiras acolchoadas. "Por favor, sentem-se", disse ela, e havia uma calidez genuína em sua voz. "Posso oferecer um café? Água?" "Estou bem, obrigado", respondeu o pedreiro milionário, sentando-se com cuidado, ainda consciente da sujeira em suas roupas. O Dr. Henrique permaneceu em pé, observando tudo com atenção. Amanda sentou-se do outro lado do balcão e entrelaçou as mãos sobre a superfície de vidro, dando total atenção ao cliente. "Então, Sr. Oliveira, em que posso ajudá-lo hoje?" O pedreiro milionário respirou fundo. A raiva que sentia antes ainda estava lá, queimando baixo em seu peito, mas agora estava misturada com algo mais complexo. Satisfação, talvez. Ou justiça começando a ser feita. "Vim buscar a pulseira que encomendei", disse ele. "A de ouro branco com safiras. Disseram que ficaria pronta esta semana." Amanda acenou com a cabeça, já se levantando. "Sim, está pronta desde ontem. Deixe-me buscá-la." Ela desapareceu por uma porta nos fundos da loja, deixando o pedreiro milionário e o advogado brevemente sozinhos. Através da vitrine, podiam ver a pequena multidão que se formara do lado de fora. Todos tentando espiar o interior da loja. Todos claramente chocados com a reviravolta dos acontecimentos. A gerente do shopping estava entre eles, e seu rosto havia perdido completamente a cor. Ela segurava o celular com força, provavelmente fazendo ligações urgentes para superiores, tentando entender em que buraco ela acabara de se enfiar. "Como está se sentindo?" perguntou o Dr. Henrique baixo. O pedreiro milionário não respondeu imediatamente. Olhou para as próprias mãos, calejadas, marcadas por anos de trabalho pesado, manchadas de cimento que não saíra completamente mesmo depois de lavadas. Mãos que construíram casas, edifícios, sonhos. Mãos que também construíram uma fortuna. "Me sinto cansado", admitiu finalmente. "Cansado de ter que provar quem sou. Cansado de ser julgado pela aparência." "Eu sei", disse Henrique, colocando uma mão no ombro do cliente. "Mas hoje, eles vão aprender uma lição importante." Amanda retornou carregando uma caixa de veludo azul escuro. Ela a colocou delicadamente sobre o balcão e a abriu com um movimento suave. Dentro, repousando sobre cetim branco, estava uma pulseira deslumbrante. Ouro branco trabalhado em padrões intrincados, cada elo decorado com pequenas safiras que capturavam a luz e a devolviam em tons de azul profundo. "É linda", murmurou o pedreiro milionário, e havia emoção genuína em sua voz. "É uma das peças mais especiais que já fizemos", disse Amanda sorrindo. "Sua esposa vai amar." "Era para o aniversário dela", explicou ele, tocando a pulseira com delicadeza. 40 anos juntos. 40 anos ao meu lado, me apoiando, acreditando em mim quando ninguém mais acreditava. Houve um momento de silêncio respeitoso. Então Amanda pegou um tablet e digitou rapidamente. "O valor total, como combinado, é de R$ 185 mil", disse ela, virando a tela para que ele pudesse ver. "Forma de pagamento?" O pedreiro milionário tirou do bolso interno de seu uniforme um pequeno porta-cartões de couro simples. Dele, extraiu um cartão preto pesado sem marca visível além de um pequeno símbolo dourado no canto. Um cartão Black, limite ilimitado. Amanda pegou o cartão sem surpresa. Ela já conhecia a capacidade financeira daquele cliente e processou a transação. Segundos depois, a compra estava concluída. "Pronto", disse ela, embrulhando a caixa em papel de presente elegante. "E, Sr. Oliveira, mais uma vez, peço desculpas pelo constrangimento que o senhor sofreu hoje no shopping. Se eu soubesse..."
Não foi culpa sua, Amanda, interrompeu ele gentil. Mas há pessoas lá fora que precisam aprender que dinheiro e caráter não têm nada a ver com a roupa que vestimos. Ele se levantou, pegando o pacote. O Dr. Henrique abriu a porta da loja e juntos saíram de volta para o corredor do shopping. E foi ali, diante de dezenas de testemunhas, com a gerente do shopping observando horrorizada, que o pedreiro milionário ergueu a sacola da brilhante real e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: R$ 185.000. Foi isso que acabei de gastar em uma loja deste shopping. E sabe qual foi a primeira coisa que me disseram quando cheguei aqui? Que eu não tinha dinheiro nem para entrar. O silêncio foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. E então, o pedreiro milionário virou-se e começou a caminhar em direção à saída, deixando para trás um rastro de vergonha, choque e uma lição que ninguém jamais esqueceria. A notícia se espalhou pelo shopping como fogo em mato seco. Em menos de 15 minutos, praticamente todos os funcionários, vendedores e até mesmo clientes sabiam sobre o homem de uniforme sujo que acabara de gastar quase R$ 200.000 em uma única compra. Os grupos de WhatsApp das lojas fervilhavam com mensagens, fotos tiradas discretamente, vídeos tremidos mostrando o pedreiro milionário saindo da brilhante real com sua sacola de presente. Mas ele não foi embora. O pedreiro milionário parou no centro do corredor principal, bem em frente à fonte ornamental que jorrava água em cascatas coreografadas. Ali, no coração do templo do consumo de elite, ele ficou parado, imóvel como uma estátua, segurando sua sacola de compras e esperando. Esperando pela gerente. O Dr. Henrique permaneceu ao seu lado, silencioso, mas vigilante, observando as pessoas que começavam a se aglomerar ao redor. Havia um clima de tensão no ar, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. A gerente do shopping apareceu 2 minutos depois, caminhando rapidamente, o rosto vermelho de uma mistura de raiva, humilhação e pânico mal disfarçado. Ela não estava mais sozinha. Um homem mais velho, de terno cinza impecável e gravata bordô, a acompanhava. Pelo distintivo dourado em seu peito e pela expressão de autoridade em seu rosto, era evidente que se tratava de alguém ainda mais alto na hierarquia do shopping. O diretor-geral. Eles pararam a poucos metros do pedreiro milionário, e o homem mais velho foi quem falou primeiro. Sua voz era grave, controlada, mas havia uma tensão óbvia em seu tom. Senhor Oliveira, não é? Começou ele, estendendo a mão em um gesto que tentava transmitir cordialidade, mas que parecia forçado. Meu nome é Roberto Andrade. Sou o diretor-geral do Shopping Crystal Plaza. Gostaria de conversar com o senhor em particular sobre o incidente de hoje. O pedreiro milionário olhou para a mão estendida, mas não a apertou. Em vez disso, cruzou os braços sobre o peito, a sacola da joalheria ainda pendurada em um dos punhos. Não há nada para conversar em particular, disse ele, e sua voz ecoou pelo corredor de mármore, clara e firme. Tudo o que tenho a dizer pode ser dito aqui, na frente de todos. Roberto Andrade hesitou, claramente desconfortável com a perspectiva de uma confrontação pública. Ele olhou ao redor, notando os celulares discretamente apontados na direção deles. As pessoas que fingiam olhar vitrines, mas que estavam obviamente prestando atenção em cada palavra. Senhor Oliveira, tentou ele novamente, desta vez com um tom mais conciliador. Entendo que houve um mal-entendido hoje. A senhora Patrícia. Ele gesticulou para a gerente ao seu lado, que parecia querer desaparecer no chão de mármore. Estava apenas seguindo os protocolos de segurança do estabelecimento. Não houve intenção de ofendê-lo ou... Protocolo de segurança? Interrompeu o pedreiro milionário, e havia uma frieza em sua voz que fez várias pessoas ao redor darem um passo para trás. É assim que vocês chamam? Protocolo de segurança? Ele deu um passo à frente, aproximando-se de Roberto Andrade. Não era uma ameaça física. O pedreiro milionário mal chegava à altura do ombro do diretor. Mas havia algo na intensidade de seu olhar que fazia a presença dele parecer maior, mais poderosa. Eu fui abordado por um segurança, continuou ele, e sua voz agora carregava cada grama da humilhação que sentira horas antes. Fui tratado como se fosse um criminoso,
como se minha presença aqui fosse uma ofensa. E sabe por quê? Por causa disso. Ele gesticulou para o próprio uniforme. Por causa de cimento nas minhas roupas. Por causa das minhas botas sujas de terra. Por causa da minha aparência. Senhor Oliveira, tentou Roberto novamente, mas foi silenciado por um gesto brusco do pedreiro milionário. Eu não terminei, disse ele, e o silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo a música ambiente do shopping parecia ter sido silenciada. A sua gerente, ele apontou para Patrícia, que encolheu-se visivelmente, me disse que eu estava desalinhado com o padrão esperado dos frequentadores. Que pessoas como eu não tinham lugar aqui. Que eu deveria ir para o shopping popular do outro lado da cidade. Patrícia abriu a boca como se fosse se defender, mas nenhum som saiu. Seu rosto estava tão branco que parecia prestes a desmaiar. Sabe o que isso significa? Perguntou o pedreiro milionário, olhando agora diretamente para Roberto Andrade. Significa que neste shopping, neste lugar que se orgulha de ser de alta classe, as pessoas são julgadas não pelo que tem dentro do bolso, não pelo caráter, não pela dignidade. São julgadas pela roupa que vestem, pela aparência, pela profissão. O Dr. Henrique deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de seu cliente. Discriminação por aparência e condição social presumida, disse ele, tirando um gravador digital do bolso interno do paletó e erguendo-o para que todos pudessem ver. Tenho aqui o relato completo do meu cliente, com detalhes precisos de horários, nomes dos envolvidos e descrição dos fatos. Discriminação é crime, senhores. E este shopping, através de seus funcionários, cometeu este crime hoje. Roberto Andrade empalideceu. Ele olhou para Patrícia, que estava agora tremendo visivelmente. Depois, para o gravador na mão do advogado. Depois, para a pequena multidão ao redor que assistia a tudo com atenção absoluta. Doutor Henrique, é? Disse ele, e havia pânico mal disfarçado em sua voz. Tenho certeza de que podemos resolver isso de forma civilizada. Talvez uma compensação adequada. Compensação. O pedreiro milionário soltou uma risada curta, seca, sem humor. Vocês acham que isso se resolve com dinheiro? Ele deu mais um passo à frente, ficando agora a centímetros de Roberto Andrade. Eu tenho dinheiro, disse ele, baixo, mas com intensidade que fez cada palavra perfurar como agulha. Tenho mais dinheiro do que a maioria das pessoas que frequentam este shopping. Construí minha fortuna com estas mãos. Ele ergueu as mãos calejadas, manchadas de cimento, diante do rosto do diretor. Com suor, trabalho, dedicação. Comecei como servente de pedreiro aos 14 anos. Aprendi o ofício, me tornei pedreiro, depois mestre de obras. Aos 30 anos, abri minha própria construtora. Hoje, aos 62, sou dono de uma das maiores construtoras desta cidade. Tenho contratos com o governo, com empresas privadas, com incorporadoras. Emprego mais de 500 pessoas. O silêncio era tão profundo que era possível ouvir a água da fonte jorrar atrás deles. Mas nada disso importou quando entrei aqui hoje, continuou o pedreiro milionário. E havia dor em sua voz agora, uma dor antiga, acumulada ao longo de décadas. Nada disso importou porque eu estava com um uniforme de trabalho, porque eu parecia pobre, porque eu não me encaixava na ideia que vocês têm de quem deve ou não frequentar este lugar. Roberto Andrade tentou falar, mas o pedreiro milionário o cortou novamente. E sabe o que é pior? Ele olhou ao redor, para todas aquelas pessoas que assistiam, para os vendedores que haviam saído de suas lojas, para os seguranças que observavam à distância. Vocês nem são os primeiros. Isso acontece comigo constantemente. Em restaurantes, em lojas, em bancos. As pessoas olham para mim e veem apenas o uniforme. Veem apenas o pedreiro. Nunca veem o homem. Ele respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Eu vim aqui hoje comprar um presente para minha esposa, disse ele, sua voz ficando mais suave, quase vulnerável. 40 anos de casamento. 40 anos com a mulher que ficou ao meu lado quando eu não tinha nada. Quando dormíamos em um barraco de madeira. Quando passávamos o fim de semana comendo pão com margarina porque não havia dinheiro para mais. Ela nunca me julgou pela minha aparência. Nunca se importou com o cimento nas minhas roupas ou com a sujeira nas minhas botas.
Ela me amou pelo que eu era, não pelo que eu parecia ser. Várias pessoas na multidão estavam agora visivelmente emocionadas. Uma mulher mais velha enxugava discretamente os olhos. Um homem de terno assentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente o que estava sendo dito. O pedreiro milionário ergueu a sacola da brilhante real. Este presente custou 185 mil reais, disse ele. E sabem quantas vezes eu fui tratado com respeito desde que entrei neste shopping? Uma vez. Apenas uma vez, pela vendedora da joalheria, que me conhece há anos e sabe quem eu sou. Todas as outras pessoas... Ele olhou diretamente para Patrícia, que agora chorava silenciosamente. Todas as outras pessoas me trataram como lixo. Roberto Andrade finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu tremida, desesperada. Senhor Oliveira, por favor, em nome do shopping, eu peço sinceras desculpas pelo que aconteceu hoje. Foi um erro terrível, imperdoável. Se houver algo, qualquer coisa que possamos fazer para reparar... interrompeu o Dr. Henrique, e sua voz cortou o ar como uma sentença judicial. Vocês podem garantir que isso nunca mais aconteça. Não apenas com meu cliente, mas com qualquer pessoa que entre aqui. Vocês podem treinar seus funcionários para entender que dignidade não tem preço e que respeito não é privilégio de quem veste roupas caras. O pedreiro milionário assentiu lentamente. E vocês podem fazer isso publicamente, acrescentou ele. Quero que este shopping emita uma nota oficial reconhecendo o erro, pedindo desculpas e comprometendo-se a mudar. Quero que isso seja divulgado nas redes sociais, nos jornais, em todos os lugares. Porque talvez assim, só assim, outras pessoas como eu não precisem passar pela humilhação que passei hoje. Roberto Andrade olhou para Patrícia, depois para os seguranças, depois para a multidão ao redor. Ele estava encurralado e sabia disso. Qualquer tentativa de minimizar a situação apenas pioraria as coisas. Será feito, disse ele finalmente. E sua voz era de um homem derrotado. Tudo o que o senhor pediu será feito. Tem minha palavra. O pedreiro milionário o encarou por um longo momento, procurando sinceridade naqueles olhos. Então, lentamente, assentiu. Ótimo, disse ele. Então considero o assunto encerrado, por enquanto. Ele virou-se para sair, mas parou, olhando mais uma vez para a multidão ao redor. E para todos que estão assistindo, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Lembrem-se, nunca julguem um livro pela capa. Nunca julguem uma pessoa pela roupa que veste. Porque vocês nunca sabem quem está diante de vocês. E então, com a cabeça erguida e a dignidade intacta, o pedreiro milionário caminhou em direção à saída, deixando para trás um shopping inteiro mergulhado em silêncio, vergonha e uma lição que nenhum deles jamais esqueceria. 3 semanas depois, o pedreiro milionário voltou ao Shopping Crystal Plaza. Desta vez, estava usando calça social, camisa de botão clara e sapatos de couro polido. Nada ostensivo, nada exagerado. Apenas a roupa simples de um homem que não precisava provar nada a ninguém. Mas a verdadeira diferença não estava nas roupas. Estava na forma como foi recebido. As portas de vidro deslizaram abertas, e imediatamente 3 funcionários se aproximaram com sorrisos genuínos. Não aqueles sorrisos forçados de quem está apenas cumprindo protocolo, mas expressões de respeito verdadeiro. Senhor Oliveira, cumprimentou uma das funcionárias, uma jovem de cabelos escuros presos em um coque. É um prazer tê-lo conosco novamente. Ele assentiu educadamente, mas não disse nada. Seus olhos percorreram o shopping, notando as mudanças sutis mas significativas. Havia agora, em pontos estratégicos, placas discretas com mensagens sobre respeito e dignidade. Todos são bem-vindos aqui, dizia uma delas. Respeito não tem dress code, proclamava outra. O pedreiro milionário caminhou pelo corredor de mármore, e desta vez os olhares que recebeu eram diferentes. Algumas pessoas o reconheceram. A história havia se espalhado muito além dos limites daquele shopping. E em seus rostos havia algo entre admiração e constrangimento. Outros não faziam ideia de quem ele era,
mas notavam o tratamento respeitoso que recebia dos funcionários e ajustavam suas atitudes de acordo. Ele parou em frente à mesma fonte ornamental onde havia confrontado o diretor-geral semanas antes. A água ainda jorrava em cascatas coreografadas, mas o significado daquele lugar agora era diferente. Não era mais apenas uma fonte, era um marco, um ponto de virada. Senhor Oliveira? Ele se virou e viu Roberto Andrade se aproximando. O diretor-geral parecia ter envelhecido anos em apenas 3 semanas. Havia olheiras sob seus olhos, e sua postura não tinha mais aquela arrogância administrativa que o caracterizava no primeiro encontro. Senhor Andrade, cumprimentou o pedreiro milionário com cortesia formal. Gostaria de mostrar algo ao senhor, disse Roberto, gesticulando para que o seguisse. Se tiver alguns minutos. Eles caminharam juntos até o segundo piso do shopping, onde ficava a sala administrativa. Roberto abriu a porta de um escritório amplo, com paredes de vidro que ofereciam vista para todo o shopping. Sobre a mesa estava um laptop aberto. Desde nosso encontro, começou Roberto, escolhendo as palavras cuidadosamente. Implementamos várias mudanças. Queria que o senhor soubesse disso pessoalmente. Ele girou o laptop para que o pedreiro milionário pudesse ver. Na tela, estava aberto um documento extenso intitulado Protocolo de Inclusão e Respeito, Shopping Crystal Plaza. Todos os funcionários, sem exceção, passaram por um treinamento de 3 dias, explicou Roberto, apontando para diferentes seções do documento. Sobre preconceito implícito, discriminação por aparência e a importância de tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente de sua aparência ou vestimenta. Ele clicou em outro arquivo, abrindo uma série de fotos. Eram imagens de salas de treinamento, funcionários em círculos de discussão, slides de apresentação com mensagens sobre respeito e inclusão. A senhora Patrícia foi afastada de suas funções, continuou Roberto. E havia peso naquelas palavras. Não como punição, mas como reconhecimento de que ela precisa de um tempo para refletir sobre suas atitudes. Ela está fazendo acompanhamento com um psicólogo especializado em preconceitos inconscientes. O pedreiro milionário ouviu tudo em silêncio, observando as evidências de mudança que eram apresentadas diante dele. Parte dele, a parte que havia sido humilhada, destratada, julgada, sentia satisfação. Mas outra parte, maior e mais profunda, sentia apenas cansaço. E isso? Perguntou ele, apontando para uma foto específica onde funcionários estavam assistindo a algo em uma tela grande. Roberto hesitou antes de responder. É um vídeo que exibimos durante o treinamento, disse ele, baixo. Um vídeo com a gravação das câmeras de segurança do dia em que o senhor foi abordado aqui. Mostramos para todos os funcionários, sem edição, sem cortes. Mostramos o que aconteceu com o senhor. E depois, abrimos espaço para discussão. Muitos funcionários choraram. Alguns pediram desculpas em nome da instituição, mesmo não tendo sido os responsáveis diretos. Ele fechou o laptop e olhou diretamente para o pedreiro milionário. Sei que nada disso apaga o que aconteceu com o senhor, disse Roberto. E havia sinceridade genuína em sua voz. Mas quero que saiba que suas palavras naquele dia mudaram este lugar. Mudaram as pessoas que trabalham aqui. E, se me permite dizer, mudaram a mim também. O pedreiro milionário estudou o rosto do homem diante dele, procurando sinais de falsidade, de manipulação, de interesse corporativo disfarçado de remorso genuíno. Mas tudo o que viu foi honestidade crua. Eu não fiz aquilo por mim, disse ele finalmente, sua voz baixa, mas firme. Fiz pelas milhares de pessoas que passam por isso todos os dias e não têm voz para se defender. Pelo entregador que é barrado na entrada de um prédio de luxo. Pela faxineira que é tratada como invisível. Pelo trabalhador braçal que é olhado com desprezo simplesmente por fazer um trabalho honesto. Eu sei, disse Roberto. E é por isso que o impacto do que o senhor fez foi muito além deste shopping. Ele pegou um tablet da mesa e abriu uma série de notícias. Matérias de jornais, posts virais em redes sociais, discussões em fóruns online, todas sobre o incidente no Shopping Crystal Plaza.
Pedreiro milionário denuncia preconceito em shopping de luxo, dizia uma manchete. A humilhação que virou lição. Como um homem mudou as políticas de um shopping inteiro, proclamava outra. Shopping implementa treinamento anti-discriminação após episódio com cliente, anunciava uma terceira. O pedreiro milionário leu algumas das matérias e viu ali não apenas sua história, mas as histórias de dezenas de outras pessoas que haviam aproveitado a visibilidade do caso para compartilhar suas próprias experiências de discriminação. Trabalhadores, imigrantes, pessoas de comunidades carentes, todos encontrando voz através daquele momento de confronto que ele protagonizara. Outros shoppings e estabelecimentos comerciais também começaram a implementar mudanças, disse Roberto, apontando para matérias específicas. Inspirados no que aconteceu aqui, o senhor iniciou algo maior do que imagina. O pedreiro milionário fechou os olhos por um momento, permitindo-se sentir o peso daquelas palavras. Ele não havia buscado ser herói de ninguém. Havia apenas buscado dignidade, respeito. O direito básico de ser tratado como um ser humano, independentemente da roupa que vestisse. Há algo mais que gostaria de lhe mostrar, disse Roberto, pegando um envelope da mesa. Chegaram mais de 200 cartas nos últimos dias. De clientes, de funcionários, de pessoas que nunca sequer pisaram neste shopping. Todas endereçadas ao senhor. Ele entregou o envelope ao pedreiro milionário, que o abriu com cuidado. Dentro, havia pilhas de cartas manuscritas, e-mails impressos, desenhos de crianças. Ele pegou uma das cartas aleatoriamente e começou a ler. Senhor Oliveira, meu nome é Carlos, e sou motoboy. Há 2 anos, fui impedido de entrar em um shopping para fazer uma entrega porque minha mochila térmica não combinava com o ambiente. Tive que esperar do lado de fora, debaixo de chuva, até que alguém descesse para buscar o pedido. Nunca tive coragem de reclamar, porque achei que ninguém ligaria. Mas depois de ver sua história, entendi que eu tinha direito de ser tratado com respeito. Obrigado por me dar essa coragem. O pedreiro milionário sentiu um nó se formar em sua garganta. Pegou outra carta. Meu pai era pedreiro. Trabalhou a vida inteira construindo casas para outras pessoas, mas nunca teve condições de comprar uma para nossa família. Ele morreu há 3 anos e sempre carreguei vergonha da profissão dele porque via como as pessoas o tratavam. Mas sua história me fez perceber que meu pai era um herói. Era um homem digno, honesto, trabalhador. Obrigado por me ajudar a enxergar isso. Mais uma. Tenho 11 anos e minha mãe é empregada doméstica. Um dia fui buscá-la no trabalho e a patroa dela não me deixou entrar na casa. Disse que eu devia esperar na garagem. Chorei muito, mas minha mãe disse que era assim mesmo, que pessoas como a gente tinham que aceitar. Mas depois que ouvi sua história na TV, falei para minha mãe que a gente não precisa aceitar ser tratado mal. Ela chorou, me abraçou e agora está procurando outro emprego. Obrigado por me ensinar que eu mereço respeito. O pedreiro milionário não conseguiu ler mais. Colocou as cartas de volta no envelope, respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. São muitas histórias assim, disse Roberto baixo. Centenas delas. Pessoas que se sentiram representadas pelo Senhor, que encontraram coragem para exigir o respeito que sempre mereceram. Houve um longo silêncio. Através das paredes de vidro do escritório, podiam ver o movimento do shopping lá embaixo. Pessoas comprando, conversando, vivendo suas vidas. E entre elas, certamente, estavam trabalhadores, pessoas simples, gente que talvez nunca mais seria tratada com o mesmo desprezo de antes. Pelo menos não ali, não depois de tudo o que havia acontecido. Há algo que eu gostaria de fazer, disse o pedreiro milionário finalmente, virando-se para Roberto. Mas vou precisar da sua ajuda. Qualquer coisa, respondeu o diretor sem hesitar. Quero criar um fundo, disse o pedreiro milionário, e havia determinação em sua voz agora. Um fundo de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores da construção civil, faxineiros, entregadores, motoboys, todos os profissionais que são constantemente desrespeitados e invisibilizados pela sociedade. Quero que esse fundo seja administrado por este shopping, como forma de demonstrar que a mudança aqui é real e permanente.
Roberto Andrade o encarou por um longo momento. E então, algo extraordinário aconteceu. Os olhos do diretor se encheram de lágrimas. Seria uma honra, disse ele com a voz embargada. Uma honra imensa. Eles apertaram as mãos e naquele gesto simples estava selado não apenas um acordo, mas um compromisso com algo maior. Quando o pedreiro milionário finalmente deixou o escritório e desceu de volta ao shopping, encontrou uma cena diferente. A notícia de sua presença havia se espalhado, e várias pessoas o aguardavam. Não para tirar fotos ou pedir autógrafos, mas simplesmente para agradecê-lo. Para dizer que sua história havia tocado suas vidas. Para confirmar que a mudança era possível. Entre elas estava um homem jovem, não mais que 25 anos, vestindo o uniforme de entregador. Ele se aproximou timidamente, segurando o boné nas mãos. Senhor Oliveira, disse ele, a voz tremendo levemente. Meu nome é Rafael. Sou entregador aqui do shopping. Só queria dizer obrigado. Depois do que o senhor fez, as coisas mudaram para nós também. Agora temos uma sala de descanso apropriada, banheiros limpos, e os seguranças nos tratam com respeito. Tudo isso por causa do senhor. O pedreiro milionário colocou a mão no ombro do rapaz. Não foi por causa de mim, disse ele com gentileza. Foi por causa de todos nós, por causa de cada pessoa que decidiu que merece ser tratada com dignidade. Ele ficou ali por mais de uma hora, conversando com pessoas, ouvindo histórias, compartilhando experiências. E quando finalmente saiu do shopping, sob o sol da tarde, carregava consigo algo que o dinheiro nunca poderia comprar. A certeza de que havia feito diferença. Em casa, mais tarde, ele se sentou à mesa de jantar com a esposa. Ela usava a pulseira de safiras que ele havia comprado semanas antes. E sorria com aquele sorriso que o acompanhava há 40 anos. Estou orgulhosa de você, disse ela, segurando sua mão calejada, manchada de anos de trabalho honesto. Sempre estive. O pedreiro milionário olhou para aquela mulher que estivera ao seu lado desde o começo, que nunca o julgara pela aparência, que sempre vira nele o homem que era, e não o trabalhador que parecia ser. E, pela primeira vez em semanas, sorriu. Um sorriso verdadeiro, profundo, de quem finalmente havia encontrado paz. Porque, no fim das contas, ele aprendera algo fundamental. A verdadeira riqueza não estava nos milhões que construíra, nem nas propriedades que possuía, nem nas peças caras que podia comprar. A verdadeira riqueza estava na dignidade preservada, no respeito conquistado, e na certeza de que, às vezes, uma única voz pode ecoar alto o suficiente para mudar o mundo ao seu redor. E aquele eco continuaria reverberando por muito, muito tempo.